E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um assunto bem polêmico que é o novo console da Steam. Sim, a Valve está chegando no mercado de consoles e será que representa uma ameaça para o novo Xbox? Será que a Steam finalmente decidiu entrar com tudo no mundo dos consoles? Eu vou falar sobre o preço, vou falar sobre todas as novidades e tudo que pode mudar no mundo dos games com a chegada desse novo console. E será que esse novo console pode matar o novo Xbox? Galera, por que eu coloquei o novo Xbox e não coloquei também o PlayStation? Porque a proposta do novo Xbox seria de ser um Xbox PC. Praticamente o que o novo console da Steam ele vai ser, ou seja, um PC gamer em formato de console. Antes de tudo, vale lembrar que a Valve nunca se assumiu oficialmente como fabricante tradicional de consoles, mas o Steam Deck ele provou que a empresa consegue fazer hardware competitivo, com excelente biblioteca de jogos, até porque vocês conhecem a biblioteca da Steam, ela é a maior biblioteca de todas, porque tem jogos de PC, tem jogos de Xbox, tem jogos de PlayStation, então é uma biblioteca muito grande, então você tem muitas opções na biblioteca da Steam. Enquanto isso, a Microsoft está relançando a sua estratégia com o novo Xbox, tentando focar mais em serviços e menos em dependência exclusiva de hardware, ou seja, ela quer depender cada vez menos do console Xbox. Mas vamos chegar no que interessa aqui, que é o novo console da Steam. As informações que a gente tem até agora é que ele vai ser um dispositivo híbrido entre o mundo dos PCs e o mundo dos consoles. Ele teria uma arquitetura similar a um PC gamer, ele é um PC gamer compacto. O sistema operacional ele vai ser o SteamOS 3 para ser mais preciso, otimizados para jogos AAA. O modo dock para TV, competitivo diretamente com o Xbox e com o PlayStation. E o grande foco, o desempenho, porque ele vai ser um console bem potente, então é para competir com esses consoles atuais, ou seja, para competir com o Xbox Series X e para competir com o PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro. Mas ele vai ser lançado ano que vem, ele vai ser lançado em 2026 e a gente sabe que logo está chegando a nova geração, que seria a nova geração do Xbox e o PlayStation 6, né? Então, esse console da Steam, como ele é híbrido, não tem nada ainda certo, não tem nada concreto, mas é um console que você pode fazer upgrades. Então eles vão lançar um console com uma configuração X, mas você, teoricamente, vai poder fazer upgrades, vai poder deixar o console mais potente, assim como é nos PCs. O que vai depender muito, para mim, na minha opinião, vai depender muito do preço que vai sair esse console, porque assim como a minha opinião do ROG Ally, do Steam Deck, porque vale mais a pena, com o valor que eles estão atualmente, vale mais a pena você montar um PC. Você consegue montar um PC muito bom para rodar os jogos atuais com o valor que você vai pagar num ROG Ally, por exemplo, que para mim não fez muito sentido o Xbox lançar, até só para ter um console, entre aspas, portátil, mas pelo valor que ele está, principalmente aqui no Brasil, então o valor está muito alto, não vale a pena você ter um ROG Ally X, por exemplo. Vale mais a pena você montar um PC. Mas e por que isso pode impactar o novo Xbox? Porque eu foquei no novo Xbox e não no PlayStation. Eu acredito que esse console da Steam, se ele fazer sucesso, ele vai impactar, claro que ele vai impactar o PlayStation também, e claro, vai impactar o Xbox. Mas eu foquei no Xbox porque do novo Xbox é ser um PC portátil e sairia lá para o final de 2027, talvez 2028, que é a chegada da nova geração. Mas esse console da Steam, ele vai chegar já no começo do ano que vem, então ele vai chegar bem antes que o novo Xbox. Então, essa ideia de ter um PC console, um console que tem toda a potência de um PC e roda jogos do PC, roda jogos da Steam, principalmente é isso o diferencial dele, é rodar jogos da Steam. O novo console da Steam sairia bem na frente do novo Xbox, então teria uma vantagem enorme nesse quesito. Poderia rodar os jogos do PlayStation que estão na Steam,
poderia rodar os jogos do Xbox e os jogos da Steam. Então tem essa vantagem enorme, ele sairia muito na frente. Então não faria mais sentido você comprar um novo Xbox, porque já tem um console da Steam que vai fazer o mesmo que o novo Xbox iria fazer. Então eu acho que isso pode matar o novo Xbox. E o Xbox, como todo mundo já sabe, não está vindo muito bem das pernas, está bem complicado, tá uma notícia ruim atrás da outra. E eu acredito que o Xbox, que a Microsoft, ela vai virar uma publisher, ela já é uma publisher, mas eu acho que ela vai abandonar de vez os consoles e vai focar só em ser uma publicadora de jogos. Ainda mais com essa notícia agora, com esse console da Steam, que eu acho que esse console ele vai acabar fazendo muito sucesso. Isso é na minha opinião. Talvez eu esteja errado, mas eu acho que vai fazer muito sucesso, até porque tem muita gente que gosta da comodidade de jogar no console. Eu, por exemplo, o meu PC, ele roda todos os jogos atuais. Eu poderia colocar qualquer jogo, ele vai rodar. Ele tem uma potência, eu acho que até maior do PlayStation Pro. Só que eu prefiro jogar no PlayStation 5 e eu prefiro jogar no Xbox Series X do que jogar no meu PC. Só se o jogo é somente para PC, daí claro que eu vou jogar no PC. Mas geralmente as produtoras, elas mandam pra gente os jogos. Ou é do PlayStation 5, primeiro sempre é PlayStation 5, que é a prioridade que eles dão de mandar os jogos. A própria Xbox Studios, ela me mandou o Ninja Gaiden do PlayStation, não mandou Ninja Gaiden do Xbox. Eles dão prioridade em mandar os jogos do PlayStation, porque sabe que a base do PlayStation ela é bem maior, então faz mais sucesso os jogos do PlayStation, e isso é fato, não é querer puxar para um lado ou para o outro, isso é fato. Você procurar pesquisar, as produtoras elas vão te mandar mais jogos do PlayStation. E o segundo lugar, eles mandam jogos do Xbox. E, em último caso, eu vou pedir jogo de PC, mas aí quando eu tenho a opção de pedir os jogos, porque geralmente a produtora ela te oferece o jogo, ó, vou te mandar uma cópia por exemplo, do Forza Horizon 6. Vou te mandar uma cópia do Forza Horizon 6 do PlayStation 5, por exemplo. É o que pode acontecer, é o mais certo, até porque a Microsoft já poderia ter me mandado uma cópia do Ninja Gaiden 4 do Xbox, mas ela preferiu mandar uma cópia do PlayStation. Então eu não tive nem escolha. Então ela me mandou, beleza, gostei muito, agradeci e tal, e tô jogando. Mas, em último caso, quando o jogo é exclusivo de PC, a gente pega a cópia da Steam. E quando eu tenho a opção de escolha, dependendo do jogo, daí eu escolho do Xbox ou eu escolho do PlayStation. Mas para mim, do PC é a última opção. Então, porque eu acho muito mais cômodo jogar deitado no sofá ou sentado, etc., do que jogar no PC. Mas isso é uma escolha minha, porque eu sei que o PC tem muita vantagem, sem falar do FPS, que é maior e tal, você tem opção de colocar mods, etc., então tem muita opção no PC. A biblioteca da Steam, ela é gigantesca, então ela inclui os AAA, ela inclui os indies, ela inclui mods, como eu falei anteriormente, e ela também tem a biblioteca do Xbox, porque foi a opção da Microsoft lançar todos os seus jogos no PC. Eu acho que foi uma decisão muito errada, isso já falei há muito tempo atrás, porque daí foi deixando de lado o console, e foi o que acabou, vamos dizer que foi um dos motivos do Xbox ter falhado na geração do Xbox One e ter falhado na geração do Xbox Series, ter perdido a guerra dos consoles para o PlayStation. Eu acho que o maior poder desse console da Steam é o ecossistema, porque o maior poder da Valve não é o hardware, e sim a plataforma Steam. A comunidade é gigantesca, vai ter suporte nativo a mods, então tem Steam Cloud, tem os melhores preços, principalmente os preços, porque a gente sabe que os preços da Steam são os melhores. Se sai o mesmo jogo nas três plataformas, sai no PlayStation, sai no Xbox e sai na Steam sempre vai ser o preço mais baixo. Claro, tem algumas exceções, mas 90% dos jogos que saem, o preço melhor é na Steam. E o preço maior geralmente é no PlayStation. O mais alto acaba sendo o PlayStation, mesmo sendo o mesmo jogo, com o mesmo hardware, a mesma coisa, mesmo assim acaba sendo mais caro no PlayStation. Alguns jogos, não é todos, a gente sabe que não é todos os jogos que são 300, 350 reais. Tem jogos mais baratos, também tem jogos que acabam sendo bem baratos no PlayStation, principalmente nas promoções, mas geralmente quando é um lançamento, o preço melhor é o da Steam. Então isso é uma vantagem enorme para o novo console.
E outra coisa que pode matar o Xbox é a distribuição global. A Microsoft está tendo vários problemas nos segmentos de console e isso pode impactar no novo Xbox. E a gente sabe que o Game Pass teve um aumento, isso também vai impactar bastante. O pessoal vai pensar duas vezes antes de ir para o Xbox, porque sabe que vai ter que pagar um Game Pass a 119 para ter os jogos no dia do lançamento, como era antes, quando era 59. Então tem essa desvantagem, que é o preço do Game Pass, que está muito alto, principalmente para a gente aqui do Brasil. E eu acho que para a gente aqui no Brasil, como a Steam oferece uns preços melhores, isso vai impactar bastante, vai tender bastante ao pessoal ficar migrando para o console da Steam. Eu acho que vai pegar aquele público que está na dúvida, que era do Xbox e agora não sabe mais que se quer continuar no Xbox e não quer ir para o PlayStation, aquele público vai acabar indo para o console da Steam. Já aquele público que é consolidado no PlayStation, ele não vai abandonar o PlayStation, vai seguir no PlayStation. Por isso que eu acho que é uma ameaça muito maior para o Xbox do que para o PlayStation. E para a Nintendo, a gente sabe que a Nintendo é outro segmento, é um outro patamar, não tem nada a ver. Ele não compete diretamente com o PlayStation nem com o Xbox. A Nintendo, ela está sempre lucrando, mas ela está no público dela, é um público diferenciado. Então, por isso que eu nem coloquei a Nintendo nessa comparação, porque a Nintendo é um outro tipo de público. No fim das contas, quem ganha somos nós, os jogadores. Quanto mais concorrência, melhor. Você imagina que o Xbox saia do mercado, fica só a PlayStation, só a Sony vai colocar o preço que ela quiser. Então, é bom ter um novo player no mercado. Eu achei muito boa essa notícia do novo console da Steam. Estou bem empolgado com esse console e eu confesso que vai depender muito do preço dele. Se o preço for bom, eu vou adquirir, claro, vou querer jogar nesse novo console, mas eu acredito que ameaça sim o novo Xbox, capaz do novo Xbox nem existir. Mesmo que o pessoal fale que já estão trabalhando no novo Xbox, eu não acredito mais em ninguém da Microsoft, então eu acredito no que é concreto. A Valve já anunciou que esse console vai ser lançado ano que vem, e a gente sabe que o PlayStation 6 é só questão de tempo para estar chegando aí, e eu não vejo um futuro que seja concreto que o Xbox ele vai estar bem posicionado no mercado. Infelizmente, eu joguei o Xbox desde o Xbox o clássico, joguei muito pouco no clássico, eu joguei muito mais no Xbox 360. Esse foi um sucesso absoluto. O Xbox 360 para mim é um dos melhores consoles de toda a história. Só que no Xbox One foi uma decepção grande, mesmo assim eu continuei firme no Xbox One, só que quando eu vi que não tinha mais peguei um PlayStation 4 para voltar para o PlayStation, porque eu sempre joguei do PlayStation 1, PlayStation 2, o 3 foi o que eu joguei muito pouco, porque o 360 eu jogava bem mais, mas o PlayStation 4 ele foi superior ao Xbox One, eu gostei bastante, eu fiquei jogando nos dois. Assim como foi, eu peguei o Xbox Series S, depois o Series X e o PlayStation 5. Eu peguei no lançamento do PlayStation 5 mesmo e eu estou bem satisfeito com o PlayStation 5, eu gostei bastante, tem muitos jogos que eu gosto de jogar. O Xbox Series X me decepcionou, então eu jogo praticamente só o Forza e quando sai alguma coisa relevante no Game Pass. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião, eu quero saber a opinião de vocês, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse novo console da Steam. Você acha que vai dar certo esse console, você acha que não vai dar certo, você acha que ele não tem chance nenhuma de competir com o Xbox, com o PlayStation? Comenta aí embaixo, eu quero saber muito a opinião de vocês. Eu não sou o dono da razão, por isso que eu quero sempre saber a opinião de vocês, para a gente debater aí com educação. E claro, se gostou desse vídeo, deixa o like. Aqui em cima tem mais vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Não esquece de deixar o seu hype também, que me ajuda muito. E se inscreve no canal, que a gente está quase chegando nos 90 mil inscritos. E a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.